Boa noite a todos e a todas. Sob a proteção de Deus, em nome do povo de Matias Barbosa, iniciamos os nossos trabalhos. Daremos início à 11ª reunião extraordinária do dia 15 de setembro de 2022. Solicito a senhora secretária que faça a chamada dos senhores vereadores. Anselmo Ítalo Leopoldino. Presente. Diego Damasceno Mileon. Presente. João Felipe da Silva. Presente. José Carlos de Souza Pasco. Presente. Julimar de Assis Souza. Presente. Leonel Geraldo dos Santos. Presente. Otávio Júlio Gonçalves Filho. Presente. Sônia Maria Vieira da Cunha Pinheiro. Presente. Coelho Rodrigues da Silva. Presente. Solicito que os senhores vereadores se coloquem de pé. Havendo no regimental, declaro aberta a presente sessão. Solicito a senhora secretária que faça a leitura da emenda de número 1 e dos pareceres da Comissão de Legislação, Justiça e Redação, Finanças, Orçamentos e Tomadas de Contas, Serviços e Políticas Públicas Municipais, Urbanismo e Cidadania, na proposição de lei número 49/2022, que dispõe sobre a alteração da lei 1536, de 9 de dezembro de 2021, que estima a receita e fixa a despesa do município de Matias Barbosa para o exercício financeiro de 2022 e dá outras providências. Emenda número 1, a proposição de lei número 49/2022. Suprima-se o artigo 1º do projeto de lei 49/2022, renumerando os artigos subsequentes. Comissão de Finanças, Orçamentos e Tomadas de Conta, 13 de setembro de 2022. Diego Damasceno Milione, relator. Julimar de Assis Souza, secretário. Justificativa. A presente emenda se faz necessário para manter o percentual de suplementação estabelecido conforme orientação do Tribunal de Contas de Minas Gerais. Comissão de Legislação, Justiça e Redação. Parecer na proposição de lei número 49/2022. De autoria do Poder Executivo, foi protocolada em 25 de agosto de 2022 a proposição de lei número 49/2022, que dispõe sobre a alteração da lei 1536, de 9 de dezembro de 2021, que estima a receita e fixa a despesa do município de Matias Barbosa para o exercício financeiro de 2022 e dá outras providências, e encaminhada para essa comissão para emissão de parecer em primeira discussão e votação. O relator dessa comissão, quanto aos aspectos a que compete examinar, apresentou seu voto favorável à aprovação em primeira votação na proposição de lei número 49/2022, sendo acompanhado pelo presidente e secretário. Câmara Municipal de Matias Barbosa, 13 de setembro de 2022. José Carlos de Souza Páscoa, presidente. Otávio Júlio Gonçalves Filho, relator. Coelho Rodrigues da Silva, secretário. Comissão de Finanças, Orçamentos e Tomadas de Contas. Parecer na proposição de lei número 49/2022. O relator apresentou seu voto favorável, sendo acompanhado pelo presidente e secretário. Câmara Municipal de Matias Barbosa, 13 de setembro de 2022, Sônia Maria Vieira da Cunha Pinheiro, presidente, Diego Damasceno Milione, relator, Julimar de Assis Souza, secretário. Comissão de Serviços e Políticas Públicas Municipais, Urbanismo e Cidadania, parecer na proposição de lei número 49/2022. O relator apresentou seu voto favorável com respectiva emenda de número 1/2022, apresentada pelos membros da Comissão de Finanças, Orçamento e Tomadas de Contas, sendo acompanhado pelo presidente e secretário. Câmara Municipal de Matias Barbosa, 14 de setembro de 2022. Coelho Rodrigues da Silva, presidente. Leonel Geraldo dos Santos, relator. João Felipe da Silva, secretário. Solicito a senhora secretária que faça a leitura dos pareceres da Comissão de Legislação, Justiça e Redação, Finanças, Orçamentos e Tomadas de Contas, e Serviços e Políticas Públicas Municipais, Urbanismo e Cidadania, nas proposições de lei número 42/2022, que dispõe sobre a autorização ao Poder Executivo para delegação a terceiros, mediante licitação,
do serviço de transporte coletivo no município de Matias Barbosa e da outras providências. Comissão de Legislação, Justiça e Redação. Parecer na proposição de lei número 42/2022. De autoria do Poder Executivo, foi protocolada em 14 de julho de 2022 a proposição de lei número 42/2022, que dispõe sobre a autorização ao Poder Executivo para delegação a terceiros, mediante licitação, dos serviços de transporte coletivo no município de Matias Barbosa e da outras providências. O relator apresentou seu voto favorável, sendo acompanhado pelo presidente e secretário. Câmara Municipal de Matias Barbosa, 30 de agosto de 2022, José Carlos de Souza Páscoa, presidente, Otávio Júlio Gonçalves Filho, relator, Wélio Rodrigues da Silva, secretário. Comissão de Finanças, Orçamentos e Tomadas de Conta. Parecer na proposição de lei número 42/2022. A relatora apresentou seu voto favorável, sendo acompanhado pelo presidente. Câmara Municipal de Matias Barbosa, 13 de setembro de 2022. Julimar de Assis Souza, presidente. Sônia Maria Vieira da Cunha Pinheiro, relatora. Comissão de Serviços e Políticas Públicas Municipais, Urbanismo e Cidadania. Parecer na proposição de lei número 42/2022. O relator apresentou seu voto favorável, sendo acompanhado pelo presidente e secretário. Câmara Municipal de Matias Barbosa, 15 de setembro de 2022. Wélio Rodrigues da Silva, presidente. Leonel Geraldo dos Santos, relator. João Felipe da Silva, secretário. Solicito a leitura dos pareceres do PL número 50/2022, que dispõe sobre a abertura de crédito adicional suplementar às dotações do orçamento do município de Matias Barbosa e da outras providências. Comissão de Legislação, Justiça e Redação. Parecer na proposição de lei número 50/2022. De autoria do Poder Executivo, foi protocolada em 26 de agosto de 2022 a proposição de lei número 50/2022, que dispõe sobre a abertura de crédito adicional suplementar às dotações do orçamento do município de Matias Barbosa e da outras providências. O relator apresentou seu voto favorável, sendo acompanhado pelo presidente e secretário. Câmara Municipal de Matias Barbosa, 13 de setembro de 2022, José Carlos de Souza Páscoa, presidente, Otávio Júlio Gonçalves Filho, relator, Wélio Rodrigues da Silva, secretário. Comissão de Finanças, Orçamentos e Tomadas de Conta. Parecer na proposição de lei número 50/2022. O relator apresentou seu voto favorável, sendo acompanhado pelo presidente e secretário. Câmara Municipal de Matias Barbosa, 13 de setembro de 2022. Sônia Maria Vieira da Cunha Pinheiro, presidente. Diego Damasceno Milione, relator. Julimar de Assis Souza, secretário. Comissão de Serviços e Políticas Públicas Municipais, Urbanismo e Cidadania. Parecer na proposição de lei número 50/2022. O relator apresentou seu voto favorável, sendo acompanhado pelo presidente e secretário. Câmara Municipal de Matias Barbosa, 15 de setembro de 2022. Wélio Rodrigues da Silva, presidente. Leonel Geraldo dos Santos, relator. João Felipe da Silva, secretário. Solicito a leitura dos pareceres do PL número 51/2022, que dispõe sobre a abertura de crédito adicional suplementar às dotações do orçamento do município de Matias Barbosa e da outras providências. Comissão de Legislação, Justiça e Redação. Parecer na proposição de lei número 51/2022. De autoria do Poder Executivo, foi protocolada em 12 de setembro de 2022 a proposição de lei número 51/2022, que dispõe sobre a abertura de crédito adicional suplementar às dotações do orçamento do município de Matias Barbosa e da outras providências. O relator apresentou seu voto favorável, sendo acompanhado pelo presidente e secretário.
Câmara Municipal de Matias Barbosa, 13 de setembro de 2022. José Carlos de Souza Páscoa, presidente. Otávio Júlio Gonçalves Filho, relator. Wélio Rodrigues da Silva, secretário. Comissão de Finanças, Orçamentos e Tomadas de Conta. Parecer na proposição de lei número 51/2022. O relator apresentou seu voto favorável, sendo acompanhado pelo presidente e pelo secretário. Câmara Municipal de Matias Barbosa, 13 de setembro de 2022. Sônia Maria Vieira da Cunha Pinheiro, presidente. Diego Damasceno Mileone, relator. Julimar de Assis Souza, secretário. Comissão de Serviços e Políticas Públicas Municipais, Urbanismo e Cidadania. Parecer na proposição de lei número 51/2022. O relator apresentou seu voto favorável, sendo acompanhado pelo presidente e secretário. Câmara Municipal de Matias Barbosa, 14 de setembro de 2022. Wélio Rodrigues da Silva, presidente. Leonel Geraldo dos Santos, relator. João Felipe da Silva, secretário. Solicito a leitura dos pareceres do PL número 52/2022, que dispõe sobre a abertura de crédito adicional suplementar às dotações do orçamento do município de Matias Barbosa e da outras providências. Comissão de Legislação, Justiça e Redação. Parecer na proposição de lei número 52/2022. De autoria do Poder Executivo, foi protocolada em 12 de setembro de 2022 a proposição de lei número 52/2022, que dispõe sobre a abertura de crédito adicional suplementar às dotações do orçamento do município de Matias Barbosa e da outras providências. O relator apresentou seu voto favorável, sendo acompanhado pelo presidente e secretário. Câmara Municipal de Matias Barbosa, 13 de setembro de 2022. José Carlos de Souza Páscoa, presidente. Otávio Júlio Gonçalves Filho, relator. Wélio Rodrigues da Silva, secretário. Comissão de Finanças, Orçamentos e Tomadas de Conta. Parecer na proposição de lei número 52/2022. O relator apresentou seu voto favorável, sendo acompanhado pelo presidente e pelo secretário. Câmara Municipal de Matias Barbosa, 13 de setembro de 2022. Sônia Maria Vieira da Cunha Pinheiro, presidente. Diego Damasceno Mileone, relator. Junimar de Assis Souza, secretário. Comissão de Serviços e Políticas Públicas Municipais, Urbanismo e Cidadania. Parecer na proposição de lei número 52/2022. O relator apresentou seu voto favorável, sendo acompanhado pelo presidente e secretário. Câmara Municipal de Matias Barbosa, 14 de setembro de 2022. Wélio Rodrigues da Silva, presidente. Leonel Geraldo dos Santos, relator. João Felipe da Silva, secretário. Dando início à ordem do dia, está em discussão a emenda de número 1 à proposição de lei número 49/2022, que dispõe sobre a alteração da lei 1536, de 9 de dezembro de 2021, que estima a receita e fixa a despesa do município de Matias Barbosa para o exercício financeiro do ano 2022 e da outras providências. Está em votação. Pela ordem, senhor presidente. Com a palavra, vereador Julimar. Senhor presidente, essa emenda aí nós fizemos ela na Comissão de Finanças
e eu gostaria de fazer alguns apontamentos, até mesmo para justificar essa questão, por que foi colocada essa emenda aí. A princípio, a própria justificativa dela se dá porque nós estaremos descumprindo uma uma orientação do Tribunal de Contas. O Tribunal de Contas fala da suplementação que é até um limite de 25%. Então, qualquer valor que exceda esse percentual, nós estaremos descumprindo essa orientação do Tribunal de Contas. As leis orçamentárias, elas existem para quê? Para ter um planejamento do que vai ser, como vai ser alocados os recursos aí do município. Na LOA do ano passado, nós tivemos aí uma previsão e ela veio para cá com um valor estimado de pouco mais de 53 milhões de reais. Nessa lei orçamentária, nós autorizamos ao Executivo a fazer uma suplementação de 25%. O que seria isso? Na realidade, quando a lei vem para cá, ela vem especificando aonde vai estar alocado todo o orçamento do nosso município. Então, a gente consegue, os vereadores, ou qualquer cidadão que pegue essa lei para analisar, consegue visualizar onde que esse recurso vai ser aplicado. Tá? Os 53 milhões. Quando nós autorizamos essa suplementação de 25%, que equivale a quase 14 milhões de reais, nós deixamos de saber aonde esse recurso vai ser alocado. Tá? Então, assim, a gente perde um pouco o controle dele, porque nós não sabemos. Nós que somos os fiscais da lei, nós não sabemos onde foi alocado esses recursos, esses 14 milhões de reais. Tá? E só para complementar, esse recurso, essa autorização de 25%, ela já foi gasto até o mês de agosto. Tá? Isso eu entendo que o município ele precisa realmente de uma suplementação de casos emergenciais. Mas se em agosto já gastou esses 25%, eu acho falta de planejamento. Eu acho muito temerário essa casa aprovar mais 5% desse percentual, que equivale a mais ou menos um pouco mais de 2,6 milhões de reais, para a gente não saber aonde vai ser aplicado. Tá? Essa suplementação de 14 milhões, né? Na realidade foi quase 14 milhões que nós aprovamos, de suplementação, esses 25%. Eu mostrei aqui algumas sessões atrás como que foi feito essa suplementação. Com essa autorização, o prefeito ele pode realocar recursos de uma fonte para outra, sem autorização da Câmara. Por quê? A Câmara já autorizou ele fazer isso. A gente não tem controle disso. Então, só para exemplificar aqui, eu não vou mostrar no telão, porque isso já foi passado. Eu peguei algumas dotações aqui do município, e uma específica aqui, algumas específicas eu gostaria de abordar. Desenvolvimento do ensino fundamental. Foi realocado, foi retirado, anulado dessa dotação, R$ 93 mil. Isso foi retirado com a nossa autorização. Então não adianta, se algum cidadão aí fora questionar isso aqui, a Câmara aprovou essa realocação de recursos. E eu garanto para os senhores que nenhum de nós tínhamos conhecimento disso aqui, porque foi uma autorização prévia. Nós estamos autorizando ele a fazer. Depois tem como você saber onde que foi, mas até então não tem como a gente saber onde que vai ser colocado, não. Desenvolvimento da educação de jovens e adultos. Tinha 80 mil inicial. Foi retirado 45, o vereador Leonel, dessa dotação. Isso foi retirado, o Executivo retirou dessa dotação e foi retirado com autorização da Câmara. Então, por isso que eu acho temerário, porque a gente não consegue controlar. Lá na LOA, quando veio, a gente autorizou ele a colocar esses 80 mil ali. A gente sabia que esses 80 mil estaria ali, que seria aplicado na educação de jovens e adultos. Com a autorização da suplementação, ele tirou 45 lá. Nenhum de nós tínhamos conhecimento disso. Tem mais algumas aqui? Concede uma parte quando o senhor acha aí? Tem mais algumas aqui, sim? Não, só para constar aí, eu só deixo pontuado também que essa suplementação, ela tem previsão, né? Então a gente faz isso até para dar essa tranquilidade para o Executivo fazer essas movimentações necessárias para a gestão não ficar engessada. Né? A gente realmente não sabe para onde vai, mas a gente faz essa autorização. Mas pontuar aí que no caso
desse mau planejamento, né, a Câmara ela fica isenta. O mau planejamento, a má gestão é de quem está gerindo os recursos, né? Então, só para deixar pontuado isso aí. Sim. Só mais uma dotação aqui que eu gostaria de demonstrar. Distribuição de medicamentos com demanda judicial. Foi colocado na lei orçamentária 670 mil e foi anulado 602. Tá? Então é muito grave isso, porque isso aqui é uma demanda emergencial. Então se chegar lá não vai ter recurso nessa fonte. Aí fala que, igual jogou anteriormente, é a culpa em si dos vereadores. Remuneração em cargo dos profissionais da educação infantil. Foi colocado 95 mil lá, o vereador Tia, que foi retirado 40 mil. Com autorização de quem? Da Câmara. Nós não tínhamos ciência que tinha sido tirado, mas com essa autorização prévia, aconteceu isso aqui. Tá? Remuneração e encargos dos profissionais da educação infantil do Fundeb, a verba do Fundeb. Tinha 1.334.000 e foi retirado 110, foi realocado, foi anulado dessa dotação. Não sei para onde que foi, é difícil acompanhar. Nós fizemos o pedido disso aqui, qual foi a resposta do Executivo? Só olhar no Tribunal de Contas. Além de não querer demonstrar, ainda fala que a gente tem que pesquisar no Tribunal de Contas. Agora, eu indago os senhores, alguém consegue lá e pesquisar onde foi realocado isso aqui? E a nossa função é fiscalizar o dinheiro público, nós recebemos para isso. Remuneração dos profissionais do magistério, 2.929.000, foi anulado 620 mil. Isso tudo com nossa autorização. Por isso que eu entendo e assim, eu acho muito temerário esse tipo de realocação. Essa suplementação são coisas emergenciais. Eu não garanto que isso aqui, assim, olhando, eu imagino que isso aqui seria emergencial. Amortização de pagamentos de precatório. Nós sabemos aí que a prefeitura está cheia de precatório para cumprir, para pagar aí. 1.700.000 que tinha. Foi anulado de lá 962.000. Tá? Eu não sei se todos aqui tinham ciência disso, mas foi anulada essa dotação de lá. Entendeu? Então, se alguém bater na porta ali e cobrar a gente vai ter que abaixar a cabeça e falar assim, nós que autorizamos ele fazer isso. Tá? Então, assim, diante disso, aí vem pedindo mais uma suplementação de 5%, eu acho temerário justamente por causa disso, porque a gente vai estar descumprindo uma orientação do Tribunal de Contas, e se existe o Tribunal de Contas, e ele recomenda, faz essa orientação, que é um órgão fiscalizador, nós aqui como casa fiscalizatória também, fiscalizadora, vamos descumprir essa orientação, aí fica a critério de cada um essa interpretação. E eu não me sinto confortável de descumprir uma orientação. E não venha falar também que não existe outra possibilidade. O orçamento está aí, nós já sabemos que essa suplementação acabou, mas então vai engessar as ações da prefeitura? Não, nós não estamos aqui para engessar. Nós já deixamos claro que aqui nós não estamos para prejudicar nenhuma ação que o Beto queira fazer aqui no município. Só que eu acho, o vereador Diego e os demais vereadores aí, que nós temos que ter condição de fiscalizar onde está sendo aplicado esse recurso. Se tem vereador que não quer fiscalizar, não atrapalhe o outro, deixa o outro fiscalizar. Agora, existe uma possibilidade de fazer essa suplementação sem dar essa porcentagem? Existe. É só fazer aqui o pedido de suplementação, mandar os processos para cá, individualizados. Nós aqui, eu me comprometo, eu acho, presidente, que essa casa, se tem alguma ação aí que tenha urgência, urgentíssima, eu garanto que em 1 dia, 2 dias, tendo parecer contábil, parecer jurídico, eu me comprometo aqui, eu deixo registrado aqui de reunir e aprovar. Pelo menos ali eu vou ter condição de avaliar onde que foi aplicado o recurso público. Agora, quando você autoriza esses 5% aí, eu não tenho condição de avaliar onde que foi aplicado. Que é exatamente o que está acontecendo aqui agora. É o que está agora. acontecendo. Essa reunião de hoje é para isso, para explicar da merenda, do transporte. Nós convocamos uma reunião para poder aprovar. É isso. A merenda veio, falaram aí que está faltando recurso para comprar merenda, pagar os vigias. Mas veio um projeto o que, vereador Heré? Específico. A nossa briga aqui é quando vem projeto igual veio o anterior, de 12 milhões de reais, uma autorização de 12 milhões de reais, e vem com um monte de dotações ali que a gente não consegue especificar. Entendeu? Então, quando vem um projeto específico, a gente não está aqui para deixar a criança aí na cidade sem merenda.
deixar sem oxigênio, se chegou lá, viu que está com essa falha, eu me comprometo. E um dia resolver a situação do município. Que apesar, deveria ser um planejamento feito lá por todos os secretariados. Mas o que a gente vê, o que a gente observa, é que o orçamento, as leis orçamentárias, que é para dar uma diretriz para o município, o gestor, não estão sendo cumpridas. Então, não tem cabimento você fazer aqui, a gente ficar debatendo leis orçamentárias. Tá? Então, essa é uma das minhas colocações aí, e é o que eu gostaria de frisar. Se a preocupação é o município, a Câmara, paralisar, por causa de falta de alguma regulamentação em alguma dotação, eu acho que não tem nenhuma ação no município que não se consiga prever com pelo menos uma semana de antecedência. Aqui na casa, eu creio que não tem. Tem, diretora? Alguma ação que precisa modificar o orçamento aí, que com 2 dias de antecedência, você tem ciência disso. Se em 2 dias de antecedência nós temos ciência, vamos fazer reunião extraordinária, comissão, parecer jurídico. Eu acho que se para não atrapalhar o município aí, nós estamos aqui à disposição. Aliás, nós ganhamos para isso. E eu não me importo de reunir 2, 3, 4, 5 vezes na semana, se for preciso. Mas, pelo menos, eu deitarei com a cabeça no travesseiro, sabendo aonde está sendo aplicado o recurso do município. Nós criticamos muitas das vezes, tá? Principalmente o meu partido, que é o Partido dos Trabalhadores, o orçamento secreto. É uma grande questão que a gente fica criticando. Mas aqui no município nós temos um orçamento secreto. Esses quase 14 milhões aí que nós não sabemos aonde que foi alocado, para mim, no meu entendimento, é um orçamento secreto. Mas aí fica a critério de cada um. Essa é a minha contribuição, então por isso que eu defendo aí a aprovação dessa emenda e a supressão desse artigo aí que não, só deixando claro, que não vai interferir no corpo aí do projeto. Obrigado. E concede uma parte, ô vereador? Sim. Eu venho falando já há algumas semanas, né, os últimos meses aí, que essa casa está mais para distribuidora de moções do que realmente o nosso principal papel, que é de fiscalizar. Vou fazer uma pergunta para o pessoal de casa. Prefere vereadores que realmente fiscalizem dinheiro público, e não é pouco dinheiro público, nós estamos falando em torno de 60 milhões, né? Ou vereador de moções? Né? Então, assim, nosso papel, nosso principal papel aqui dentro é de fiscalizar. Isso não está acontecendo. Eu já venho falando isso há alguns meses. Alguns vereadores não gostam do que falam, mas é o que está acontecendo aqui. Essa casa está mais para festa do que realmente para fiscalizar. Nós somos pagos, igual o vereador falou, nós somos pagos para fiscalizar. Se tiver que fazer 2, 3, 4 reuniões, nós vamos fazer 2, 3, 4 reuniões. Mas que seja com interesse público. Né? Nós estamos tratando com muito dinheiro público. Então, depois, quando a gente for cobrado na rua aí, não adianta querer falar, os vereadores não fazem. Não, fazem. A gente tenta fazer alguma coisa sim. É igual o senhor falou, não quer fiscalizar? Ok, cada um com seu mandato. Mas que não atrapalhe quem quer fiscalizar. Não é isso aí, vereador? Obrigado. Permite, Fábio? Sim, com certeza. Concordo até com a preocupação de Vossa Excelência, aí, que a emenda apresentada, mas o Tribunal de Contas, ele aconselha, mas ele não veda qualquer tipo de crédito suplementar. Então, é só que deixar claro isso aí. Tá? Sim. Ele orienta os 25%, 30%, mas ele não veda se caso emergencial, se caso o município precisar de qualquer suplementação. Tá? Sim, sim. Obrigado pela contribuição de Vossa Excelência aí. Realmente, nós não temos essa vedação, é uma orientação. E, além disso, nós já estamos descumprindo o tribunal, porque está vindo um específico que a gente está aprovando, vai sair fora desse limite. Mas é o que eu falei. O problema não é questão de descumprir, até princípio. É sim descumprir, mas já que vai descumprir, que ela venha específica para nós termos condição de acompanhar onde está sendo aplicado. Concede a parte? Com certeza. Na verdade, o entendimento que eu tenho sobre o posicionamento do vereador Otávio é diferente. Se for emergencial, como a Excelência disse, nós iremos nos debruçar para fazer a aprovação. Com relação à orientação, vou fazer uma metáfora aqui, isso aqui é igual mãe. Não faz isso aí não. Ela está te proibindo? Não, mas ela está vendo alguma coisa por trás, ela já teve experiência. Não faz isso aí não, aí você vai e descumpre. Geralmente dá a zebra. Né? Então, assim, essa orientação do Tribunal de Contas, ela não ventou. Ele não viu o sinal vermelho lá à toa.
E aí para que a gente fique alerta. Tá? Então deixar esse posicionamento aí. Consegue, Fábio? Com relação ao Tribunal de Contas, eu queria falar isso também. Não existe vedação, existe uma orientação. E eu acho que isso aí a gente pode deixar por conta do tribunal. Porque isso vai passar, as contas de 2022 vão passar no tribunal. Ele vai avaliar. Entendeu? Agora, eu acho que a gente tem que olhar também o que aconteceu com a cesta básica, não acontecer com outras coisas. E a gente sabe que a gente está vivendo um ano diferente. Esse planejamento foi feito em agosto de 2021. Qual era o valor da cesta básica? A gente teve um aumento no valor da cesta básica, a gente teve um aumento do número de cesta básica, a gente teve aí o aumento dos servidores públicos, o aumento não, né? A recomposição. Então, isso tudo em agosto de 2021 não estava no planejamento. Então, a gente tem que estar preocupado, sim, onde está o dinheiro, tem que fiscalizar, sim, mas eu, a princípio, não, eu sou contra a emenda porque a gente pode deixar faltar alguma coisa lá na frente que não tem necessidade. Pode se fiscalizar, o dinheiro está lá, só depende da liberação para ser usado. Então, na verdade, o que aconteceu? Houve um aumento das despesas, mas houve um aumento de receita. Tanto que a gente fez várias suplementações por excesso de arrecadação. Então, a receita aumentou de acordo com a despesa. Então, acho que esse argumento aí, ele, por si só, não vai... não é um convincente para não votação da emenda, porque esses 12 milhões aí, grande parte deles foi por excesso de arrecadação. Né? A gente sabe que o governo não pode dar lucro, então ele teve que fazer o realocamento desse recurso aí. Eu vou discordar, com todo respeito, da posição da vereadora Soninha, quando ela fala que o tribunal está lá e ele tem que fazer o papel dele. Sim, ele tem que fazer o papel dele, mas nós temos que fazer o nosso. Nós também somos uma casa fiscalizatória. Tá? Então, assim, e nós sabemos que o Tribunal de Contas, ele pega por amostragem, só os aspectos da educação, se foi cumprido, o aspecto da saúde, se foi cumprido. Agora, o nosso papel aqui nós temos que fazer. E como Vossa Excelência citou a questão da cesta básica, vamos voltar nesse assunto. Com um mês de antecedência, eu garanto para Vossa Excelência que teria como avaliar que não tinha mais dotação. Só que não foi feito. A questão não é que a gente vai deixar aqui o recurso, o município, sem esse recurso. Só que ele tem que vir para cá, vereador, com um projeto, com condição para a gente avaliar. Com tempo para a gente avaliar. Ele chegou aqui, eu creio que foi o quê? 1 semana, 2 semanas, já chegou o projeto e já falou que não tinha dinheiro. A grande questão é essa. Nós não estamos aqui para deixar de colocar recurso ali para comprar cesta básica, não. O problema, vereador, é que eles deixam acabar o dinheiro lá, o recurso lá, para mandar o projeto para cá. Aí vem jogar a culpa em cima dos vereadores. Né? Vem jogar a culpa em cima dos vereadores, que o vereador não aprovou o orçamento para comprar a cesta básica. Nós não temos culpa disso, não. Se não tem dinheiro na dotação lá, que mande o projeto e que é específico para isso. É isso que eu estou falando aqui. Vai vir projeto específico. É nessa questão que a minha emenda está abordando aí. É uma questão de entendimento, como você mesmo falou. Você falou no planejamento de vir com antecedência. Se acontecer de faltar mais alguma coisa e não vir com antecedência, vai correr o mesmo risco de não ter. Então, a gente pode dar um aumento de 5%, porque aí vai ter a verba liberada, nós temos dinheiro em caixa e vai poder ser feito o que tem que fazer. E se faltar, não vai poder falar que foi o vereador A ou o vereador B. Porque os 5% vai estar liberado lá, o dinheiro está em caixa e é só colocar em ação. Agora, ter que fazer, vir para cá, eu te entendi na questão do planejamento. E eu até acho que para 2022 a gente vai ter um planejamento diferente. Mas nós estamos falando de uma situação totalmente diferente que nós vivemos em 2021. A fome está aí, depois da pandemia, aumentou. Então, aumentou o valor, aumentou a quantidade. Agora, eu acredito que todos os setores estão prontos para fazer um orçamento diferente. Isso é o que a gente espera. Agora, diferente, vamos falar da nossa casa.
Se alguém sentou em agosto de 2021 para fazer um planejamento para 2022 todo, ele não vai encerrar o 2022 com aquele dinheiro. Por quê? Porque a gente está vivendo uma situação de chegar no mercado hoje, o pote de café ser 15, amanhã ele está 17, amanhã ele está 19. E ninguém planejou isso em agosto de 2021. Mas, só para finalizar aqui a minha parte, se aumentou, a grande questão é essa, nós estamos falando aqui de fiscalizar. Se aumentou aqui a questão de distribuição de cesta básica, por que quando a gente faz um pedido de informação para saber quanta cesta básica está sendo distribuída, aí não aparece, não responde? Eu não tenho certeza disso. Os dados que eu apontei ali não falam de aumentar a cesta básica, não. Aumentou o valor, que ela foi licitada. Mas a quantidade que está sendo distribuída aí, nós não temos conhecimento disso, não. E isso é uma falha de quê? Gestão. E nós não temos como condição de acompanhar isso aí. Tá? Então, Ô vereador, tu concede uma parte? Sim. Então, foi falado da cesta básica. Ok, eu também acho que, como foi falado, o nosso planejamento dentro de casa mudou muito, pouco, mas assim, esse pedido veio no meio do ano. Então, eles erraram por praticamente 6 meses. Os preços não subiram 100% de tudo. E outra coisa, a gente foi erro de cálculo. Exatamente. E outra coisa que foi falado foi isso aí, erro de cálculo. E outra coisa, essa questão, né? Já que bateram na tecla da cesta básica, eu não sei se aumentou o número da assistência, porque esse número não vem passado para a gente. Vem passado só o valor. Não vem passado o número para a gente. Então não tem como a gente falar que aumentou o número de agraciados com a cesta. Porque eu não sei, já fiz 2 pedidos de informações até agora. Se aumentou, não falaram isso para a gente. Isso não foi falado hora nenhuma para a gente. Só uma observação. Quando fala a questão de aumentar a quantidade de cesta aí, eu demonstrei que no dia da aprovação que tinha dotação para comprar a cesta básica para as pessoas necessitadas. O que estava faltando era recurso do funcionalismo público. E funcionalismo público, você consegue ter uma previsão de quantos funcionários tem, pelo amor de Deus. Se o prefeito, se a secretaria lá não tem condição de saber quanta cesta básica que ele vai comprar até o final do ano, com um mês de antecedência, vereador Leonel, você acha que isso não é previsível? Não, eu acompanhei a licitação da cesta básica, que realmente teve um aumento significativo do valor, mas fazendo a comparação aproveitando o exemplo que a vereadora deu com a residência, eu particularmente, quando eu vejo que o orçamento está pequeno, eu corto despesas. Despesas que podem ser cortadas. E a gente não tem visto isso no Executivo. Cargos de confiança cada vez aumentando. Cada dia que você olha tem um funcionário diferente na casa, na prefeitura. Então, assim, poxa, reduziu a receita, vamos reduzir a despesa de alguns lugares, que são possíveis fazer esse corte. Mas, volto a dizer, a suplementação que veio no começo do ano foi de excesso de arrecadação, ou seja, aumentou a despesa, mas também aumentou a receita. Né? Então, só deixar pontuado isso daí. Posso botar a votação, mais ou menos? Está em... Não, só quem for contra está em votação. Quem for a favor, permaneça como está. Quem for contra, se manifeste. Verificada a votação, 4 votos a favor da emenda e 4 votos contrários à emenda. Conforme o regimento dispõe, eu voto contrário à emenda com manifestação de voto, declaração de voto conforme previsão regimental. O meu voto contrário à emenda é por entender que essa questão contábil, orçamentária, isso faz parte do rito de toda a Casa Legislativa e de todo município. Muito foi dito aqui com a questão de fiscalização. Eu cumpro o meu papel de fiscalizar e cada vereador aqui tem sua discricionariedade para votar de acordo com o que acha. Acho que o município existe sim um problema de planejamento orçamentário, na questão contábil e na fazenda lá do município. Isso é verdade, isso é inegável. Mas isso não é novidade da atual administração. Se os senhores se aterem a legislaturas passadas e as leis orçamentárias anuais de outras gestões de outros anos, todos os anos a Câmara vota a suplementação. É uma questão normal. Então, não há que se confundir aqui em dizer que não existe uma fiscalização do recurso público. Até porque o orçamento ele é uno. Ele vai de janeiro a dezembro de um ano.
Quando se anula uma dotação para colocar em outra, você está mudando apenas para onde vai ser destinado, mas você não vai estar deixando de investir aquele dinheiro público em determinada área. Então, a gente, como fiscal do recurso público, cabe a nós fiscalizar no próximo ano, quando vier o relatório do Tribunal de Contas, se houve desvio de recurso público. Não chegar aqui e dizer que o vereador não fiscaliza, que o vereador só apresenta moção. Isso aí é querer tolir o direito do vereador de exercer sua função aqui no parlamento. Essa é a minha opinião. Respeito a opinião de todos os colegas, acho que cada um aqui, acho que até esse debate é salutar. Faz parte da casa esse diálogo, essa democracia, por isso até que deixei para fazer minha ponderação na hora da declaração do voto, se fosse necessário, porque eu só voto em caso de desempate, mas eu entendo que a gente precisa entender que o rito da casa é esse. Cabe o vereador votar a emenda, cabe o vereador votar orçamento, votar moção, votar projeto de lei, votar o que for necessário. E não dizer que se eu faço uma moção, eu não fiscalizo o orçamento público. Ou que... Eu estou com a palavra, não disse que foi Vossa Excelência, não. Só quero dizer que na minha fala, eu estou votando muito consciente com relação contrária à emenda. Com todo respeito ao colega Julimar, que na minha visão, excelente vereador, fez a ponderação dele, mas eu entendo que, tecnicamente, isso não é mal lapidação do dinheiro público. Eu entendo que isso faz parte do rito da casa, do rito do município, como tem toda cidade do Brasil. Toda cidade tem suplementação. Essa casa já aprovou suplementação orçamentária de quase 90%, na época do ex-prefeito do PSB. Então, isso é uma questão natural. O que a gente precisa, PSB, né? O que a gente precisa, claro, e assim, nós que somos novos vereadores, eu tenho certeza que a gente tem cumprido nosso papel, na hora de analisar o relatório do Tribunal de Contas, se realmente o pedido de informação não está sendo respondido, acionar a MP, mas tomar cuidado com o que fala, porque senão a gente está colocando, estamos desprestigiando o nosso cargo de vereador, que é fiscalizar e legislar. E, a meu ver, essa emenda, esse projeto que veio do Executivo, é uma questão hipernormal de qualquer casa que aqui sempre discutiu. Então, voto com a minha consciência contrária à emenda, respeito os colegas que votaram favorável, não tem nada contra, eu acho que é hipernormal, mas eu quero deixar isso registrado, que recomendação do Ministério Público não é obrigação, não é uma sentença definitiva que qualquer casa, qualquer vereador tem que cumprir. Agora, também deixo registrado aqui uma recomendação para a administração pública, que se planeje melhor o orçamento, para que evite esse projeto de suplementação, que muito provavelmente, até o final do ano, por conta de anulações que foram feitas em várias votações, vai chegar mais nessa casa, infelizmente. Se a gente não tivesse, seria melhor. Mas o que está posto é isso. Se a gente não vota a favor dessa suplementação, a gente acaba também, de certa forma, atrapalhando a gestão da máquina pública por parte do Poder Executivo. Esse é o meu registro e essa é a minha consideração com relação a essa emenda do projeto número 49. Não sei se cabe parte, se couber, só me conceda, Vossa Excelência. Eu só gostaria, assim, o senhor falou muito bem aí a questão desse debate. Eu acho que a gente trouxe o debate sempre para um outro nível. A gente sempre discute ideias aqui. É lógico que às vezes a gente se exalta por questões de estar defendendo com vigor o que é o nosso posicionamento, mas assim que termina a sessão a gente sai aqui de maneira muito respeitosa, todo mundo conversa e troca a ideia depois. Mas eu só não entendi, senhor presidente. Assim, o senhor falou na questão o senhor usou a palavra desvio no discurso de Vossa Excelência aí. É só para deixar registrado que a gente não falou sobre... A gente está apontando aqui que talvez tenha havido uma má gestão desses recursos, né? Senão fica parecendo assim que a gente está ponderando isso porque a gente está suspeitando de algo. Só para deixar isso claro, sei que Vossa Excelência não falou por esse intuito, só para deixar isso bem mais transparente essa questão. E com relação também, quando Vossa Excelência fala sobre, se chegar no final do ano ele fizer um novo pedido de má gestão, se nós somos esse freio e nós não estamos exercendo esse freio, essa má gestão, né, aos nossos olhos,
ela vai continuar se repetindo porque a gente está sempre avalizando, sempre corroborando para que isso aconteça. Na verdade, o nosso compromisso aqui, e creio que do Executivo também, é por um bem comum, né? Mas se a má gestão ocorreu, nós temos que mostrar, ó, isso aqui não está legal, né? Sem questão personalista, a gente está fazendo, em tese, o que deveríamos fazer. E assim, eu acho que essa recomendação do Tribunal de Contas, eu penso que ela deve ser levada em consideração, senão esse tribunal não estaria fazendo esse apontamento. Mas só para deixar registrado essa questão aqui, para a gente deixar mais transparente. Tá bom, Perfeitamente. Eu só até aproveitar o gancho de Vossa Excelência e dizer, quando eu disse desvio, para nós que estamos aqui na cadeira de vereador, que fazemos vários cursos de orçamento. Sim. Eu, por exemplo, sou técnico contábil, não exerço ativamente, mas sou inscrito no CRC. Essa casa, nós estávamos aqui agora há pouco com a nossa assessoria técnica, uma pessoa com grande expertise da área, orientou a todos que quisessem ouvir. Tem parecer contábil favorável, tem parecer jurídico favorável. Nós precisamos ter um pouco de responsabilidade na hora que a gente fala, porque ao público que nos assiste, que as reuniões hoje são públicas, graças a nós até, que transmitimos online, que nós somos totalmente a favor de transparência, fica parecendo que nós estamos, quem votou a favor da emenda, votou assim, numa coisa de outro planeta. E, na verdade, não é essa, é uma coisa que faz parte do rito. E também não quer dizer que tem desvio de recursos. Só para deixar claro, até foi bom a colocação do senhor. Mas, assim, o orçamento, ele é completamente rastreável. Um centavo. Não, sim. Do que entra na conta do município de 1º de janeiro de 2022 a 31 de 2 de 2022. É completamente rastreável. Confesso que às vezes, um pouco difícil esse detalhamento, porque tem dotação, tem bloco, e concordo plenamente com a opinião do vereador Julimar. Mas não em nenhum momento quis dizer que a gente é conivente com o desvio, não, que existe. Que só pontuar, para ficar assim, mais só claro, que eu entendi que Vossa Excelência disse, mas sim, só para deixar porque claro. a população não domina essa linguagem, essa capacidade de análise técnica que nós temos, que já é difícil. E aí, senão fica parecendo, vereador, que quem votou contra a emenda está votando uma coisa errônea, ilegal, imoral, e isso não é verdade. Não, sim. Até porque a casa segue um rito. Todo projeto de lei tem parecer jurídico, parecer contábil. E, além disso, ainda pedi que a nossa assessoria técnica, que é da nossa confiança, acredito que seja de todos, estivesse na casa para poder orientar todos, e foi orientado por escrito e verbalmente que é legal, que é possível, que não é moral. Não, sim, só para deixar não entendo isso, presidente. Entendi. Eu acho que a defesa da vereadora Soninha foi bacana, ela explicou o ponto de vista, eu acho que deixou claro para quem está vendo a votação, que ela teve os argumentos dela para votar, para refirmar o voto. O vereador Tavinho também teve esse entendimento, isso é salutar. E outra coisa também que eu gostaria de pontuar é a questão de comparação com legislaturas passadas. Eu acho que isso, para a gente, não é saudável, né? Porque a gente pode ser cobrado por alguma coisa que aconteceu antes de 1º de janeiro de 2021, quando tomamos posse, quando fazemos essa comparação. Tivemos os débitos deles, não vou tirar, né? Foi uma legislatura que contribuiu, quase as legislaturas que passaram aqui sempre deram contribuições, mas nós aqui estamos com outro pensamento, com outra cabeça, com outra visão, temos um outro governo, né, no executivo ali. Então, só para deixar pontuado isso aí também. Está certo, está registrado. Está em discussão a proposição de lei número 49/2022, que dispõe sobre a alteração da lei 1536, de 9 de dezembro de 2021, que estima a receita e fixa a despesa do município de Matias Barbosa para o exercício financeiro de 2022 e dá outras providências. Está em votação. Quem for a favor, permaneça como está. Quem for contra, se manifeste. Aprovado por unanimidade em primeira discussão e votação. Sendo encaminhado para a Comissão de Legislação, Justiça e Redação, para parecer de redação final. Está em discussão a proposição de lei número 42/2022, que dispõe sobre a autorização ao Poder Executivo para a delegação a terceiros mediante licitação do serviço de transporte coletivo no município de Matias Barbosa e da outras providências. Presidente, pela ordem. Com a palavra, vereador Leonel. Esse projeto, se me falha a memória, foi a questão do transporte urbano, né?
Só deixar pontuado, né, o grande empenho dessa casa, de todos os vereadores, em relação à aprovação desse projeto, a nossa preocupação com relação ao serviço que será prestado aos munícipes, né? Vossa Excelência pontuou que eu também fiz algumas ponderações, o vereador Gilimar, e os demais, a questão do atendimento aos outros bairros do nosso município, como Vila São Damião, Pitangueiras, enfim, Santa Terezinha, né? E só para deixar registrado, então, que essa casa está debruçando sobre esse assunto para que a gente consiga melhorar. O atendimento Fernando Turismo hoje ele atende, né? Está atendendo necessidades. Vossa Excelência também sempre fala nas reuniões que é uma empresa que está cumprindo lá com papel social, que transporta os idosos. Mas a gente precisa estar sempre avançando nesse assunto, sempre trazendo um serviço de melhor qualidade para os munícipes. Então, só deixar registrado que o nosso empenho, que o empenho da casa, e também do Executivo nessa questão aí, fez um estudo técnico para que esse serviço seja prestado da melhor maneira possível. Como concede uma parte? Aproveitando o gancho de Vossa Excelência com relação ao SPR 42, é isso mesmo. Desde 93, o município não tem uma política pública de transporte municipal. Então, a empresa que explorava o serviço aqui teve vários contratos aditivos, até de forma ilegal, que culminou aí ao Ministério Público no TAC, né, no termo de ajustamento de conduta, e esse projeto veio para a gente analisar. E essa casa, mais uma vez, cumprindo o seu papel de regulamentar uma coisa tão importante que está assegurado na Constituição, que é o transporte, né? Só que a gente quer um transporte que atenda a todos e que seja lícito, né? Que seja social, tenha um viés social. Então a gente se debruçou, a comissão, Vossa Excelência faz parte, convocou aqui o procurador, prontamente ele veio, explicou, a gente cobrou questão do estudo de viabilidade técnica, que ainda não está no projeto, mas que consta em ato que vai ser enviado para essa casa assim que for feito, e eu acho que essa casa dá um grande passo, porque ela tem cobrado que outros bairros também sejam atendidos, como, por exemplo, Banheirinho, Vila, Penduraçaia, enfim, Pitangueiras, porque a cidade cresceu, ela se expandiu muito geograficamente. E o serviço de transporte coletivo urbano, infelizmente, não acompanhou. E a gente precisa entender o seguinte, é importante a gente ter o modal de táxi, né, de transporte por aplicativo, mas é importante que a gente tenha o transporte coletivo, porque é ele que dá gratuidade para o deficiente, é ele que dá gratuidade para os nossos idosos, e é por isso também que a gente luta para que lá na Ponte do Zamba tenha uma travessia segura, correta, e assim, eu quero a todos vocês. Então, eu acho que é muito importante a aprovação desse projeto, e nós vamos acompanhar o processo licitatório, que vai ser competência do município abrir, né, esse edital, para que qualquer empresa pode se credenciar e participar desse certame. E, mais uma vez, eu acho que a nossa legislatura deixa essa marca. Me concede uma parte? Perfeito. Eu acho que isso aí mostra, claro, realmente o nosso trabalho. Porque esse projeto chega aí para cumprir um TAC e a gente iria cumprir a nossa função de legislar, mas aí, além disso, a gente quer legislar, inovar, melhorar para a população, dentro do projeto que chega aí, não só a gente aprovar o TAC do jeito que vem, a gente corre atrás de melhoria para o nosso município. A gente até cobrou, até o presidente estava presente na sessão, né, que as empresas depois elas criam a linha, né, nos bairros que não são regulares hoje e depois alegam que não tem movimento. Não, vamos cumprir a legislação. O transporte, como Vossa Excelência disse, o transporte público ele é garantido por lei. Não tem lucro, mas, né, no fim do dia, fácil a média e, enfim. Então, esses bairros que são mais longínquos, eles têm que ser atendidos. A população cresceu, o horário, pelo menos o horário de trabalho, né, de manhã, horário regular na hora do almoço e à tarde, para que seja atendido todo mundo aí da melhor maneira possível. Está certo, está registrado a fala de vocês. Está em votação. Quem for a favor, permaneça como está. Quem for contra, se manifeste. Aprovado por unanimidade em primeira discussão e votação. Sendo encaminhado para a Comissão de Legislação, Justiça e Redação, para parecer de redação final. Está em discussão a proposição de lei número 50/2022, que dispõe sobre a abertura de créditos adicional suplementar às dotações do orçamento do município de Matias Barbosa e da outras providências. Está em votação. Quem for a favor, permaneça como está. Quem for contra, se manifeste.
Aprovado por unanimidade em primeira discussão e votação, sendo encaminhada para a Comissão de Legislação, Justiça e Redação, para parecer de redação final. Está em discussão a proposição de lei número 51/2022, que dispõe sobre a abertura de crédito adicional suplementar às dotações do orçamento do município de Matias Barbosa e da outras providências. Está em votação. Quem for a favor, permaneça como está. Quem for contra, se manifeste. Aprovado por unanimidade em primeira discussão e votação, sendo encaminhado para a Comissão de Legislação, Justiça e Redação, para parecer de redação final. Está em discussão a proposição de lei número 52/2022, que dispõe sobre a abertura de crédito adicional suplementar às dotações do orçamento de Matias Barbosa e da outras providências. Está em votação. Quem for a favor, permaneça como está. Quem for contra, se manifeste. Aprovado por unanimidade em primeira discussão e votação, sendo encaminhada para a Comissão de Legislação, Justiça e Redação, para parecer de redação final. Solicito a senhora secretária que faça a chamada final dos senhores vereadores. Anselmo Ítalo Leopoldino. Presente. Diego Damasceno Mileone. Presente. João Felipe da Silva. Presente. José Carlos de Souza Páscoa. Presente. Julimar de Assis Souza. Leonel Geraldo dos Presente. Santos. Otávio Júlio Gonçalves Filho. Presente. Sônia Maria Vieira da Cunha Pinheiro. Presente. Wélio Rodrigues da Silva. Presente. Agradeço a presença de todos. Após a reunião da Comissão de Legislação, Justiça e Redação, vamos ter uma próxima reunião extraordinária. Muito obrigado.